Aí eu clico aqui, pronto, estou falando. Oi, Faustina, Oi, tudo bem? me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, então tá bom. A gente está na reunião, mas a gente está fora do ar do Facebook e do YouTube, tá? Certo. É Só para você saber. o Alexandre? Não, eu sou o Rodrigo. Rodrigo? Eu que estou coordenando a transmissão ao vivo e a reunião do Zoom ao mesmo tempo. É da CAMS, né? Oi? Da CAMS? Não, não. Eu estou fazendo a parte técnica da transmissão. Eu estou colocando tudo no ar, tá? Então, Certo. Quero, eu tá quero bom, saber se os Rodrigo, áudios estão obrigada. funcionando, tá? Certo. A gente está fazendo os testes aqui. Faustina, Oi, tudo bem? me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, então tá bom. A gente está na reunião, mas a gente está fora do ar. Estou coordenando a transmissão ao vivo e a reunião do Zoom ao mesmo tempo. Dá para entrar naquela outra reunião? Está tendo agora às 16?
Alô, presidente. Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa live de terça-feira em defesa da vida, dos serviços públicos, dos direitos da classe trabalhadora e da democracia. A live de hoje tem como tema Em Defesa da Vida. Confira quais serão os nossos convidados de hoje. Enquanto aguardamos os nossos convidados, vamos dar uma olhada no recado que a ex-professora e cantora Socorro Lira tem pra gente. Oi, gente, meu nome é Socorro Lira. Sou uma artista da música e da literatura, uma paraibana vivendo em São Paulo há alguns anos, e estou aqui para dizer que apoio incondicionalmente a luta dos professores e das professoras, até porque eu também sou professora, já não atuo mais há muito tempo, mas eu já atuei, já estive na sala de aula também na condição de educadora. E é muito óbvio, nem precisava dizer que sem professora, sem professor, não tem nenhuma dessas outras profissões consideradas na nossa sociedade, nos nossos tempos, né? Então, todo o meu carinho a vocês que exercem essa linda e necessária profissão do conhecimento. Um grande beijo. Eu também sou professora, já não atuo mais. Vocês estão no ar agora. Bem, boa tarde. Primeiro, quero agradecer a todos os internautas que nos acompanham. Também nessa sala, nós já estamos com 50 participantes, que são pessoas, assim, credenciadas para entrar, né, para, enfim, poderem também participar dessa discussão dentro e fora. Fora, através do Facebook, e dentro, né, através das perguntas que poderão fazer diretamente. Esse segundo dia, né, trata-se dos pedidos. Nossa, que barulheira! Liga os microfones, o Rodrigo, de todo mundo, por favor. Semana em defesa da vida, dos serviços públicos, dos direitos da classe trabalhadora e da democracia, né? Temos claro que, por mais que a gente diga que estamos num Estado democrático de direito, né, e que a democracia é o melhor regime, né, eu acredito que ela está em questão, né? Nós estamos enfrentando uma crise sem precedentes na história do Brasil, uma pandemia, porque tem um contorno internacional, né? Está aqui o doutor Hélio, doutor Padilha também, o padre Júlio, com toda a experiência que ele tem, né? E essa pandemia, ela, de certa forma, ela está desmascarando, essa é a opinião que eu tenho, eu posso estar errada na minha opinião, mas ela está desmascarando aí um pouco do liberalismo, né? O liberalismo, né? Que esconde tanta coisa que, em função de ter um Estado mínimo, um Estado que não tem um olhar
para a saúde, para a educação, né? Enfim, para as políticas sociais em geral. Quer dizer, agora ela está a céu aberto, nós estamos enxergando. Acho que a população, a gente sempre vê, como o Padre Júlio sempre acompanha a população de rua, os carentes, mas isso passa a ser um problema, talvez, o Padre Júlio, hoje não. Passa a ser tem que ser um problema amplo, social. E o Estado está sendo chamado a dar respostas, né, para todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando nessa pandemia. Pode parecer ingenuidade minha, mas eu estou pensando no que é que vai ser do pós-pandemia, né? Para além dos protocolos que nós vamos ter que seguir, mas também as lutas que nós vamos empreender. E eu tenho certeza absoluta que não vai dar mais para tirar da pauta a renda mínima, para caminhar uma renda básica de cidadania. Não vai poder tirar da pauta mais a emenda constitucional 95 e a retirada dela, porque, por conta disso, nós estamos tendo dificuldade, quer dizer, há dificuldades em tratar a saúde pública no estado de São Paulo, no Brasil, aliás, por conta do enxugamento dos recursos, né? Eu acho que o novo desenho de Estado tem que também estar em debate. Então, por esta razão, nós escolhemos, né, Dr. Hélio Baixa. Dr. Hélio Baixa é infectologista. Padilha, além de deputado federal, foi... Dr. Hélio, eu estou tendo a oportunidade de conhecê-lo hoje, que para mim está sendo uma grata satisfação, né? Obrigado, prazer, Bebel. Uma grata satisfação, e saber que é o pai da Cecília, e o senhor e a Cecília é a filha do senhor, vice-versa aí. O Padilha é deputado federal, conhecido já da casa, da PUESP, né? Está aqui entre nós também, além de deputado federal, foi o mais jovem, né, ministro da articulação política no governo Lula, também foi ministro da Saúde, empreendeu o Mais Médico com uma política, né, importantíssima mesmo, de atendimento às populações, ao sistema único e público. Aliás, uma bandeira no pós-pandemia é o fortalecimento do sistema único e público da saúde, né, porque é um modelo inédito que esse país tem e que, por falta de recursos, nesse momento, nós acabamos, né, enfim, as pessoas desacreditando. Não, nós não podemos desacreditar do SUS. O SUS tem que tornar uma realidade mesmo para atender, porque a maioria da sociedade brasileira é pobre, e ela tem que fazer jus a um serviço de saúde pública, né? Não tem dinheiro para pagar rede privada, né? Então, enfim. O padre Júlio Lancelotti, ele já esteve na PUESP, né, padre Júlio? Teve vários eventos, mas eu, em especial, gravo quando o senhor esteve lá para discutir conosco a questão da maioridade, né, que queriam diminuir a maioridade para poder punir os menores. E nós fizemos esse debate lá na PUESP. Mas, para além disso, eu conheço também das campanhas de solidariedade que o senhor empreende, população de rua, neste momento, sobretudo. Eu também liguei para a sua assessora, e a pessoa que ajuda o senhor, coloquei a PUESP à disposição também, e está à disposição, tá, padre Júlio? Eu queria ver quem começa. Pode ser o padre Júlio? Pode ser para vocês? Ou Padilha? Você está com horário, Padilha? Estou tranquilo, mas faço questão de a gente ouvir a voz do padre aí, a palavra do padre aí. Vamos lá, padre. Eu quero ser abençoada. Quero ser abençoada. Agradeço de estar com vocês. Padilha, como é bom te ver, como é bom que os nossos consultórios de rua sobrevivem, estão sendo ampliados, e na tua gestão como ministro da Saúde foram consolidados. Eu fico com muita emoção de dizer para você quantas pessoas em situação de rua
hoje estão contratados como agentes de saúde, agentes sociais, e estão todos os dias pelas ruas das nossas grandes cidades no Brasil, socorrendo seus irmãos e irmãs em situação de rua. Então, muito emocionante de a gente dizer dos nossos consultórios de rua e como a tua atuação foi tão importante. Hoje, a população de rua cresce de maneira espantosa em todas as cidades brasileiras. No Rio de Janeiro é um crescimento exponencial, como em Porto Alegre, como em Florianópolis, como acontece em São Paulo, que teve um aumento de mais de 53%. Então, é uma população que cresce e chama a atenção por serem tão desprotegidos, estarem tão vulnerados. Então, isso é uma situação dramática para o Brasil todo. Todos sabemos que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, não faz o recenseamento da população de rua. No censo que aconteceria neste ano, a população de rua não ia entrar no censo outra vez, porque o censo é feito só para quem tem domicílio, e a população de rua, como considerada sem domicílio, não entra no censo. Mas mesmo nas pesquisas feitas, e o Padilha acompanhou bastante isso no governo do ex-presidente Lula, nós tínhamos um encontro todo ano com a população de rua e os catadores, e o IBGE fez uma pesquisa, sabemos que hoje mais de 100 mil pessoas, de 100 a 150 mil pessoas, vivem pelas ruas das grandes cidades brasileiras. E aí está um desafio para a saúde. O Dr. Baixa sabe de que essa população é extremamente vulnerada para a questão da tuberculose. A tuberculose é prevalente na população de rua, assim como outras doenças infecto-contagiosas. Há muitas pessoas com problemas dermatológicos, com outros problemas de saúde que envolvem questão respiratória, questão pulmonar, há muitos com bronquite e outros problemas respiratórios. Então, é uma população que está sem isolamento social. Desde o início, quando se dizia fique em casa, os moradores de rua perguntam, mas eu moro na calçada, onde é a minha casa? Onde é a casa que eu vou ficar? Nós quisemos e propusemos aqui em São Paulo, como em outras cidades, que a rede hoteleira fosse utilizada pela população de rua, mas sabemos das dificuldades. São Paulo ainda não conseguiu dar essa resposta que Londres conseguiu dar, que Lisboa conseguiu dar, que outras grandes cidades do mundo conseguiram dar. São Paulo não conseguiu. Então, além da desigualdade, nós temos um clima fascista muito forte, de discriminação e preconceito muito forte, muito arraigado, e isso, além das dificuldades da saúde, da convivência, da sobrevivência, da alimentação, no Sudeste está muito frio, da proteção em relação ao inverno, há também o abandono, a negligência, a indiferença. E, concluindo este momento, para que possamos ouvir os outros, eu disse há poucos dias, a solidariedade não pode ser pandêmica, ela tem que ser endêmica, ela tem que fazer parte da estrutura. Então, a questão da população de rua é a lógica do neoliberalismo. Então, por que tem gente na rua? Porque faz parte da lógica desse sistema. É uma população, como diz o Papa Francisco, uma população descartada, que está na lógica desse sistema. Para que esse sistema se mantenha, as pessoas têm que estar descartadas, e grande parte delas estão. A violência policial muito grande, a indiferença muito grande, há uma onda de solidariedade, mas que tem que entrar na estrutura política, econômica, na questão da saúde, na questão da moradia, da educação, da cultura. Então, nós vivemos um momento gravíssimo, sem precedentes,
no momento em que as desigualdades sociais são terríveis, e como no início se falava de bandeiras que têm que estar presentes nesse pós-pandemia, eu acredito que uma delas é a taxação das grandes fortunas. Isso tem que acontecer. E tem que acontecer uma renda mínima para que o Papa Francisco propôs uma renda mínima universal para todas as pessoas. E nós temos que começar tendo aqui no Brasil a partir dos mais pobres. A população de rua não é um apêndice, não é um problema. A população de rua é o resultado desse sistema iníquo, desumano, que destrói a vida dos nossos povos. E nós temos que ter presente a questão da população de rua, com a questão indígena, com a questão dos quilombolas, com a questão LGBTQI+, com a questão dos camponeses, dos sem-terra. Então, nós temos que ter todas essas questões presentes e que nenhuma exclui a outra. Um direito humano é o direito humano de todos. Olha, é sempre inspirador, né, ouvi-lo. É muito bom. Porque o senhor vive, né, padre? E vivendo, não que a gente esteja distante, né? Mas eu acredito que como que eu diria, essa acolhida, né? Esse abraço, essa coisa de abraçar, né? Essa população de rua da forma, seja no gesto e mesmo na atenção que dá, no atendimento, eu acho que é o tom da solidariedade, que não é lá dar a cesta básica, mas mais que isso, né? Acolher o coração, a dor, né? E tentar ainda embasar por que é que vocês estão aqui? Porque vocês são vagabundos? Não, não são. É porque o sistema os joga para lá, o neoliberalismo, para dar um nome bem preciso. Governos com estes perfis fazem isto, não tem solidariedade. Só para terminar e passar a palavra para o doutor Baixa, eu quero dizer para o senhor que eu, com muita dureza, muita tristeza, eu tive que ir para uma reintegração de posse em Piracicaba, e que vou dizer para o senhor, eu não me conformei de uma cena que aquilo me deu uma força tão grande, que foi de uma menininha, depois que a máquina passava para derrubar as casas, sem nenhuma dó e nem piedade, porque não tem mais essa palavra dó, compaixão, piedade, não tem. E a menininha, padre, ela, diante de tanta coisa acontecendo, com o pezinho no chão, ela se volta para pegar a bonequinha. Então, eu acho que vai desligar o microfone. Desliga o microfone. Rodrigo. Então, isso ficou muito marcante. E as famílias foram tiradas e eu tive que levar para uma igreja. Tá? Tem 12 famílias numa igreja. Ligo para a prefeitura, não dá resposta, e eu vou ter que buscar uma resposta para essas famílias. Então, em todo canto, tá? Aí a gente fala de chaga social, mas eu não gosto de usar isso, porque eles não são chagas. São, na verdade, o que o senhor disse, o resultado, né, de quem virou as costas para eles. É isso. Tá? Muito obrigada aí pela contribuição. Acontecendo. Bom, vou passar para o doutor Hélio Baixa e vou insistir, Rodrigo. Entrou? Trava o microfone, por favor. Obrigada. Por favor, doutor Hélio. Obrigado, Bebel, meus amigos, Padilha, meu ministro, meu deputado federal, meu amigo, companheiro. Padre Júlio, eu preciso confessar para vocês que eu trago uma bênção permanente do Padre Júlio por ter testemunhado o Padre Júlio no seu desempenho de solidariedade
as pessoas com AIDS lá no Emílio Ribas, e depois atendendo homens de ruas no Hospital Zeferino Vaz, que nós trabalhávamos lá na Moca. Eu aprendi o significado de spes contra spem, ou seja, toda esperança, apesar da desesperança. Aprendi com a postura do Padre Júlio, sempre serena e forte, o que significa eu faço da minha fraqueza a minha força. Essa é a figura que me abençoa na minha atividade. Eu quero ser um médico, assim como o Padre Júlio ter essa dignidade de atenção. O médico sempre é muito atento às questões técnicas e que precisa ter um resultado. Muitas vezes se chega e fala, não adianta ficar atendendo porque não vai funcionar. Mas nós não estamos aqui para que as coisas funcionem, que tenham resultado. Nós estamos aqui para atender as pessoas, para servir, antes de mais nada, as pessoas. Se não houver isso, não se atende, não há melhor. Sem amor ao próximo, sem o carinho na atenção médica, não há medicina e não há solidariedade. Então, eu me sinto agradecido por estar aqui, especialmente por confessar essa bênção que eu trago há 25 anos do Padre Júlio Lancelotti. E nós vivemos uma pandemia. Há uma subestimação da pandemia no mundo, porque nós somos de uma geração onde isso quase que desapareceu e tivemos uma esperança de que a técnica pudesse resolver todos os problemas. Isso não aconteceu. Não aconteceu, eu imagino até que o final do mundo é muito mais um vírus que venha e nós não vamos conseguir lidar, do que um cometa, do que um asteroide que vem e bata na Terra. A nossa condição de fragilidade é permanente. E essa pandemia, como as outras, traz para desestabilizar políticas. Por sinal, mestre Padilha, as pandemias fizeram mais transformações sociais do que as revoluções. Mataram mais do que as guerras. As pandemias têm um certo quê de transformação social que nem a classe operária teve. Pobres, ricos, o mundo. E isso não foi do nosso tempo, não foi do século XX, porque o século XX veio com um positivismo cientificista que fez com que nós pensássemos que o céu poderia ser construído aqui na Terra. Essa pandemia especial trouxe problemas para o mundo e trouxe alguns problemas especialmente para nós. Por quê? Porque nós temos uma política de governo que se colocava exatamente no oposto do que a pandemia exigia. Onde se pedia solidariedade, a política era de não solidariedade. Onde se pedia presença de Estado, políticas de Estado, de políticas de saúde, era um desmonte da saúde. Onde se pedia transparência, se tinha mentiras. Por quê? Há alguns momentos se diz, estamos numa guerra contra o vírus do Covid, do SARS-CoV-2. Nós não estamos numa guerra. E isso é importante, porque uma guerra tem uma bioética oposta à de uma luta pela saúde. Numa guerra, é permitido omitir informações, é permitido
ter segredos de Estado. Numa pandemia, numa luta pela saúde, é o contrário. A mentira não pode existir. A solidariedade é fundamental. Numa guerra, nós temos um inimigo. Aqui, nós temos amigos. Se não temos amigos, temos que formarmos amigos. A lógica da pandemia não é a lógica da solidariedade de imediato. Pelo contrário, as pessoas tendem a querer se safar sozinhas. E não há salvação solitária numa pandemia. É uma ação coletiva. Quais são as formas tradicionais que nós temos de lidar com uma pandemia, com uma epidemia? Primeiro, medicamento que cure. Tuberculose, por exemplo, que é um problema ainda grave no mundo. O Padre Júlio conhece isso bem, porque os homens de rua é uma das categorias mais atingidas. Precisa ter uma medicação. Se você tem uma medicação, você tem uma arma muito eficaz. Precisa ter a medicação e precisa tratar. Não adianta ter a medicação e não tratar. Diagnosticar e tratar. Nós precisamos também de outra arma, que é a vacina. Uma vacina eficaz. Nós temos vacinas mais eficazes e menos eficazes. A vacina do sarampo, por exemplo, é uma vacina altamente eficaz. Nós conseguimos erradicar a varíola do mundo com vacina. Nós erradicamos a poliomielite no Brasil, quiçá no mundo daqui a pouco, com vacina. A terceira forma de lidar é o isolamento. Fugir do contato. Se é por vias aéreas, se isolar, não se colocar socialmente próximo ao alcance da gotícula de outras pessoas. Isso é o básico, o mínimo. E o quarto, que foi a forma de lidar, que foi utilizado por muito tempo no mundo, é o escamoteamento, é a mentira. O Brasil nós não temos medicação no mundo. No Brasil, nós inventamos uma medicação que seria miraculosa. Uma pura estratégia muito superficial, logo desmentida, porque basta ver 3 casos, 4 casos de Covid e tratar, que você sabe que a hidroxicloroquina não funciona. E se funciona, vai funcionar muito pouco. Mudar a condição da pandemia com uma droga, dizer, povão, pode trabalhar à vontade, porque nós temos uma droga, isso é uma mentira. Vacina não se tem. Não se tem e nem se inventou de se ter. Se prometeu, mas não se tem. O isolamento é uma política cara. É cara. Por que é cara? Porque nós temos que paralisar a produção do país. E para se poder ter um isolamento que funcione, antes de mais nada, precisa se ter solidariedade. E uma solidariedade pessoa a pessoa e de Estado. Porque essa é desigual. As classes médias e as classes superiores é só ficar em casa. Fica em home office. Em home office. O que é um home office para um homem de rua? O que é um home office para um cidadão que mora em casa multifamiliar? Não se pode fazer espontaneamente. Isso tem que se dar as condições para que isso aconteça. E nisso nós temos que ter as políticas compensatórias. Mentira, essas funcionaram bem. Nós temos uma parcela da população que são atingidas por fake news, e estão dispostas a enfrentar o coronavírus, a morrer pelo coronavírus e pela destruição do país. Então, essa situação nossa no mundo é dramática, e é muito mais ainda dramática aqui no Brasil, que, paradoxalmente, foi o país que teve mais tempo de se preparar para enfrentar a epidemia.
A China são nossos antípodas. Para se chegar aqui, passou pela Itália, nós aprendemos na Itália o tamanho da desgraça, nós aprendemos que a única forma que nós tínhamos de lidar com isso seria o isolamento. Milão, que tinha um prefeito de esquerda e um governador de direita, o governador queria o isolamento inicialmente, e o prefeito de esquerda se aconselhou com um grande virologista italiano. O virologista entendia tudo do RNA do vírus, a sequência, o tamanho do vírus, mas não entendia nada da epidemia. E disse que o vírus iria passar, era inevitável, e se Milão não pode parar. E foi, mas podia morrer. E foi o desastre que teve. Fizeram ainda há tempo de se evitar a propagação para o sul. Eu mesmo tinha inicialmente a impressão de que o sul estava protegido pelo tempo. E não era. Porque aqui nós pagamos um preço muito caro por se achar que, ao contrário, no H1N1, nós tivemos o sul com um problema maior do que na Amazônia. A Amazônia foi depois. Aqui foi invertido. O maior colapso da saúde foi nas áreas mais quentes do país, no Nordeste, Fortaleza e Pernambuco. Então, esse vírus não tem clima, basta ter contato. E eu paro por aqui, acho que falei demais da conta, eu me emociono sempre quando toco nesses assuntos de política, porque eu acho que nós não mereceríamos isso, minha geração não mereceria isso, mas esse é um prêmio a pagar. Eu sei que não foi Deus que inventou essa praga e também não foi o demônio. Isso é natural. Isso vai ser resolvido pelo conhecimento técnico. Né? E nós estamos vivendo uma situação muito especial. O governo federal joga um peso enorme em sabotar todas as iniciativas, e nós temos um governo aqui em São Paulo que inicialmente bateu boca, firmou e se arregou. Né? Essa abertura que nós temos, basta ver as fotos da 25 de março, que nós vamos. Eu espero que Deus nos abençoe e impeça do desastre que eu possa ver nos próximos 15 dias. Bebel, a POSP é quase minha casa, porque eu, como médico, era da Associação de Médicos Sanitaristas, ajudei a fundar a POSP lá naqueles inícios lá da campanha de anistia. Então, você não me conhece, mas eu conheço bem a sua casa. Um abraço. Olha, doutor, que satisfação, mais ainda tê-lo aqui. Mas é que a luta da anistia, eu nem era professora ainda. Pela anistia, eu estava, né? Eu nem nascido, Bebel, você é jovem. Não, nascido eu estava, porque eu tive um tio preso político e foi, eu não falo que beneficiado, mas saiu da prisão por conta da anistia. Na verdade, foi uma anistia restrita, né? Porque os movimentos lutavam pela irrestrita, né? E essa ainda teve, mas saiu. Mas eu era pequena, então me lembro disso. Agora, de qualquer forma, o senhor vê, a POSP tem, né, engendrado dentro dela, e por isso a nossa discussão e tem a ver com os interesses da categoria, né? Tanto que está sofrendo muito nesse período de pandemia por conta do ensino à distância e a falta, né, de apoio dos governos para poder oferecer enfim, o mínimo para os estudantes. Enfim, sofre de assédio e assim vai. Mas nós fazemos também a articulação com a questão geral, porque não dá para negar, você tem que, né, caminhar juntos. Mas que satisfação ouvi-lo, né? Sempre é uma aula para mim. Eu passo a palavra agora para o Padilha. Eu posso ser chamado doutor Padilha? É estranho para ele. Para mim, seja doutor, né? Opa, tudo bem, querida? Grande abraço, nossa querida professora Bebel, minha deputada estadual. Agradecer muito a oportunidade de poder encontrar esses dois grandes amigos, o padre Júlio Lancelotti e o doutor Hélio Bacha.
E mais uma vez, né, Bebel? Mais uma vez, como você sempre fala, educação e saúde juntos. Essa pandemia, eu não vou retomar o que o Padre Júlio falou e o que o doutor Elibá já falaram, tentar trazer um outro aspecto. Essa pandemia, mais uma vez, traz a importância da educação e a saúde estarem juntos. Nós estamos vivendo a maior crise sanitária da nossa geração, como disse o Hélio Baixo. Quando eu falo nossa geração, de quem está se formando agora e os professores titulares que estavam se aposentando. Ninguém nunca assistiu, nunca viu algo com agressividade que está acontecendo nessa pandemia. O Brasil está no centro dessa pandemia. Só para a gente ter uma noção, né? Já morreram mais de 45 mil pessoas entre os confirmados, Padre Júlio. A gente sabe que muita gente que morreu e que, infelizmente, porque o Brasil não faz teste, não tem teste para todo mundo. Imagino, outro dia, Padre Júlio, o senhor sabe disso, o pessoal dos franciscanos me pediram para ajudar a gente a montar, fomos cobrar a Secretaria Municipal de Saúde, ajudar a montar uma espécie de ponto de atendimento ali no centro da cidade, o pessoal de situação de rua. E uma das coisas, viu, Bebel, que estavam lá, tinha o pessoal do Médicos Sem Fronteira, a primeira coisa que eu falei assim, a gente precisa ter teste. Eu falei assim, é isso aí, a gente precisa ter teste. Só que o Brasil, infelizmente, é o segundo país do mundo em número de casos, é o segundo país do mundo em número de óbitos, e hoje ele é o 114º país em relação a testes realizados para o tamanho da nossa população. Então, embora a gente tenha esse número de casos confirmados e mortes confirmadas, que certamente é muito maior do que nós temos, nós já vivemos a maior tragédia humana que a gente já teve, né? Para fazer uma comparação, por exemplo, Brumadinho, todo mundo lembra do acidente de Brumadinho há 4, 5 anos atrás. Brumadinho morreram 250 pessoas. 250 pessoas. Estamos falando de mais de 45 mil mortes confirmadas. Dengue. A gente pega os últimos anos, o ano que mais morreu gente de dengue no Brasil nos últimos anos foi 2015. Morreram 900 pessoas no ano inteiro. Na Covid-19, hoje morre por dia o que morreu durante o ano inteiro, no pior ano da dengue que o país já teve. Então, nós vivemos essa crise sanitária gravíssima, e essa crise sanitária, como disse o Padre Júlio, como disse o querido Hélio Bacha, ela aprofunda a desigualdade no país. As mortes acontecem no povo negro, as mortes acontecem no povo da periferia, as mortes acontecem na população em situação de rua. Para se ter uma ideia, na cidade de São Paulo, o último estudo que eu vi há mais ou menos um mês e meio atrás, o risco de uma pessoa negra morrer era 63% maior do que o risco de uma pessoa branca morrer na cidade de São Paulo. Hoje mesmo foi divulgado um dado aqui da cidade de Osasco, aqui do lado, tem muitos colegas de Osasco que sempre acompanham o debate da POSP. Mais de 96% dos óbitos são pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Então, para a gente ter a gravidade da pandemia. Agora, ela traz uma outra gravidade, que é aprofundar a desigualdade na educação, Bebel. Você sabe disso, vocês estão sentindo isso. Primeiro, porque, infelizmente, o poder público colocou os professores, as professoras, os trabalhadores da educação sob risco. As escolas estão paradas, eles deveriam estar fazendo reformas, né? O governo do estado deveria estar fazendo reforma para preparar as escolas, abrindo janela onde não tem, contratando mais professores para poder distribuir melhor as salas de aula, para ter um número menor de pessoas por sala de aula, ter lugar para o pessoal lavar a mão, ter um lugar adequado para a higienização. Tenho certeza absoluta que nada disso o Dória está fazendo, o governo do estado está fazendo, nas cidades não estão fazendo, que na cidade de São Paulo estão obrigando os técnicos, os trabalhadores de educação a ir para a escola, ficar lá sem definir o que vai fazer. Nós tivemos óbitos já em trabalhadores da área da educação. Então,
Então, está se aprofundando também a desigualdade na educação, tanto no ataque aos professores, quanto na situação dos nossos estudantes, que não têm acesso à internet para fazer o acompanhamento em casa, né? Os instrumentos que não são dados para os professores para isso. E se a gente considerar, reforçando isso que o Baixa falou, de que a perspectiva de uma vacina não é uma coisa que vai surgir amanhã, os mais otimistas estão trabalhando com a hipótese aí, entre otimista e realista, né? Estão trabalhando com a hipótese aí de vacina que possa vir a estar disponível no final do ano que vem. Nós temos um debate de como enfrentar esse ano e ano que vem, tanto o cuidado à população em situação de rua, como disse o padre Júlio, e o cuidado aos nossos professores, professoras, trabalhadores de educação e os nossos alunos, né, de todos os níveis, da educação infantil, educação básica, do ensino superior, todo o debate que teve do Enem em relação a isso. E o padre Júlio trouxe uma coisa que tem que ser uma campanha de todos nós aqui na cidade de São Paulo, viu, Bebel? Um dos grandes desafios do Brasil nessa pandemia, tem vários aí que o doutor Bar já falou, mas um dos grandes desafios é que o fique em casa para o povo brasileiro tem que ser uma coisa diferente do que é o fique em casa para o europeu, ou do que é uma parte importante dos Estados Unidos, ou de uma parte da China. Nós estamos falando, como disse o padre Júlio, de 100 mil pessoas que a casa é a rua. Hoje a casa é a rua. Nós estamos falando do trabalho que a gente faz lá no Heliópolis, com o pessoal da UNAS, estamos sempre junto lá, né, Bebel? Onde uma parte importante do Heliópolis, mais da metade do Heliópolis, moram cinco pessoas dividindo o mesmo cômodo. E você vê a situação de 5 pessoas dividindo o mesmo cômodo e, ao mesmo tempo, os 2 céus de Heliópolis que poderiam estar sendo utilizados para acolher as pessoas, para você mapear as famílias que precisariam ir para um lugar mais acomodado, estão vazios, sem estar sendo utilizados. O próprio espaço das igrejas poderiam estar sendo utilizados se o poder público ajudasse mais, né? Essa luta que o padre Júlio está falando, a cidade de São Paulo já deveria ter requisitado toda a rede hoteleira. Nós aprovamos aqui no Congresso também, viu, padre Júlio? Essa autorização para que os governos municipais, estaduais, pudessem requisitar a rede hoteleira. Tenho certeza absoluta que os hotéis estão vazios. Nós estamos vivendo uma situação, imagina Deus olhando lá de cima, o que está vendo isso, de você ter gente na rua e hotel vazio, hotel desocupado. Da gente ter, em alguns lugares, o povo precisando de hospital e hospital privado não totalmente ocupado, podendo estar sendo utilizado para acolher a população que mais precisa também. Então, queria dar os parabéns, Bebel, para a oportunidade de a gente poder se encontrar e a gente ter clareza de que essa aliança, educação e saúde, voltado para o povo que mais precisa, para a população em situação de rua, para as nossas comunidades mais vulneráveis, para o nosso povo que muitas vezes, quando está numa casa, às vezes vive 5 pessoas na mesma sala, que a gente precisa, de fato, ter essa aliança muito forte para que essa desigualdade não aumente, não se aprofunde a desigualdade no país nesse momento da pandemia, como já está aprofundando. Meu som. Eu estou pedindo para ativar meu som aqui. Sempre é muito bom ouvir você, Padilha. Eu acho que na outra geração, não sei se teve outra. Eu falo outra geração porque não sei o que teve antes. Mas em algum momento acho que nós fomos, sei lá, irmão e irmã, ou eu fui sua tia, alguma coisa. Acho que a gente tem muita coisa, né, que harmoniza a forma de ler o mundo, a forma de ver, né? Eu acho que isso, para mim, sabe, é sempre muito bom ter você do meu lado, do lado da PUESP, os professores gostam muito de você. Tenho certeza que o doutor Hélio Baixa, né, vai começar, nós já entramos na casa dele, né? Mas pode ter certeza, e estamos entrando agora, aí, ó, estamos dentro da casa do senhor, né?
O senhor vai ser uma das pessoas muito requisitadas. Eu acho que eu, assim, ouvi-lo falar é uma coisa boa, né? Tem uma coisa de grande dentro do senhor, né? Que as pessoas, os médicos, eles fazem opções para os ricos, né? Para ir para os bairros mais ricos, enfim, não tem problema atendê-los, mas às vezes não quer atender os pobres. Foi o que levou o desenho do Mais Médico, né, Padilha? Foi um pouco disso. Como é que ia atender a população mais carente, aquela que precisa de médico, que precisa de atendimento, né? Então, eu acho que é um pouco disso, a opção do lado que a gente escolhe. Eu sempre falei para os meus alunos, eu dei aula em escola particular, mas eu não sentia não me sentia bem ali, entendeu? E tinha até alunos oriundos da classe trabalhadora, mas aquele clima não era meu, o meu era o do chão, da escola pública básica, porque ali parece que eu sentia que era meu, é da onde eu vim, da onde eu, entendeu? E isso a gente está vendo agora uma, um comportamento aqui do governo do Estado de São Paulo que começou com essa história de educação à distância, de tentar transpor a sala de aulas para dentro dessa máquina aqui, como se fosse possível. E não é. Não é possível. Isso aqui é um meio, não pode ser um fim. Isso aqui nunca vai substituir um professor. Nunca. Né? Pode fazer o que quiser. Educação, para mim, é no sentido freiriano do termo. É o educando e educador. É a educação. Educação à distância, para mim, não existe. Eu não uso isso. Eles dizem educação à distância. Eu digo, uso inadequado das tecnologias de informação e comunicação, porque é inadequado. Deveria ser melhor usado, né? Porque do jeito que está, eu estou ouvindo, Padre Júlio Lancelotti, os menininhos danadinhos, que são os mais gostosos, esses meninos danados, que todo mundo fala, ai, meu Deus, ai, Senhor, esses meninos são os mais deliciosos você dar aula. Por quê? Eles levam você a uma perda de energia tão grande, que você fala, eu tenho que ver uma saída para ver como é que o menino... Mas ele está um molé, e fala que ele não se enquadra naquilo, porque ele está certo. Como que ele vai ficar ali enclausurado numa carteira, numa lousa, num giz, num apagador, e de repente o celular tendo tudo? Então, e aí, agora na pandemia, inverte. Quer inverter assim de uma hora para outra? Não, agora para a lousa, o giz e apagador, vai todo mundo para o celular, como se todos eles tivessem celulares. Dizem que o governo do Estado de São Paulo anunciou que 50%, não, que no universo de 3 milhões e 700 mil alunos, 1 milhão e 500 mil ia acessar e que era uma vitória. Falei, pá, e os 2 milhões e 200 mil, como é que faz? Esses não vão ter nada? O que vai ter para eles? Nada. Não, eu estou dizendo que depois tem reposição, tem isso. Então, vai criar duas categorias, né? Segregação no mesmo ato, que já tem uma desigualdade presente na sala de aula, mas ela torna igual, até certa maneira, que o professor é o mesmo, as condições são as mesmas, portanto, o ponto de partida é o mesmo. Agora, nessa pandemia, quem tiver o computador, pega a aula da pior forma, se pegar, né? E aí eu estava dizendo do aluno que fez um depoimento dizendo o seguinte, eu quero voltar para a sala de aula e quero falar com o meu professor chato. Eu quero dizer que eu amo meu professor chato, que eu nunca mais vou respondê-lo, porque eu não aguento mais essa porcaria aqui na minha frente. Minha mãe comprou nas Casas Bahia, ela foi atrás de um celular para mim. Mas eu estou torcendo para não dar certo, porque isso não serve. Então, o menino falando, você pensa que ele está encenando e não é. É o que está acontecendo. São várias vozes do canto A, B, C, D do país dizendo a mesma coisa. Não deu certo. Então, o senhor disse uma coisa, o seguinte,
doutor Hélio Baixa, a pandemia, talvez ela é revolucionária, ela até faz coisas que a classe, o proletariado não faz. E é verdade, porque se tem uma coisa que balançou a estrutura, foi fazer governo, fazer de forma apressada um ensino, que eu estava lutando, né? Para mostrar que não dava certo, a pandemia veio e está dizendo não deu certo. Agora, no pós-pandemia, eu vou poder dizer, não adianta implantar que não vai dar certo. A não ser que aproveitasse essa época, pelo menos, se quisesse fazer igualdade, então desse aula de educação digital para todo mundo. Nós estamos na era digital. As tecnologias de informação e comunicação, elas não são para ser negadas. Ela é uma conquista da sociedade, da humanidade. Agora, as classes menos favorecidas é que tem que ter o acesso e não tem. É isso que está em questão. Né? Não é porque eu sou uma troglodita, né? Eu não aceito avanço, não é disso que eu estou falando dos menininhos que não podem ter um celular. Como eu fui na favela, perguntei, escuta, meu filho, você está acessando, mas foi para perguntar e sabendo da resposta, você está acessando as aulas? Falei, professora, a gente não tem, sabe, o que comer, professora? Como é que nós vamos comprar um celular? Como é que nós vamos comprar tal do tablet? Não tem, sabe? É uma coisa desumana, né? Eu acho que quanto mais a gente tenta demonstrar, menos eles querem fazer, os governantes, os gestores, com matizes, né? Matizes neoliberalizantes, eles não querem entender isso aí. Não querem entender. Bom, não estou para fazer discurseira, mas, enfim, quero saber, Fábio, tem pergunta no chat? Oi, minha querida, boa noite. Ainda não. O pessoal no chat escreveu bastante, participou bastante. Então vê o que eles escreveram, porque eu vi menções a todos aí, tá? E se parabenizando os excelentes debatedores. Tá, mas tem nomes debatedores. Eu vi para o doutor Júlio, desculpe, Fábio. É que não teve pergunta ainda. Não, eu estou pedindo para você ler as mensagens que eles estão. Tá? E aí você pega Vou pegar meu óculos. Aqui tem uma pergunta, Fábio. Mariângela. É que eu corri no Face. Sim. Isso com você. Vai pegando no chat, que eu, por fora, eu pego no Face. Tem uma pergunta que é para os três. Como fazer para... Acho que é o Padilha, né? Como fazer para que o auxílio emergencial chegue aos que mais precisam, Padilha? E foi uma vitória da bancada oposicionista na Assembleia. Isso mesmo, Bebel. Essa foi uma proposta da bancada da oposição, uma proposta do PT, que os partidos de oposição assumiram aqui na Câmara dos Deputados. Na época, o governo federal queria fazer um auxílio só de R$200. Nós aprovamos R$1.200 para uma família que tenha 2 adultos. Se tiver só uma mulher como adulto, ganha R$1.200 também. E naquele momento já aprovamos 3 meses com compromisso de poder postergar. Então, esse é o primeiro debate que está aqui. O PT já apresentou o projeto de manutenção do auxílio até o final, por pelo menos 12 meses. Esse é um primeiro embate que nós temos que tomar com o governo, porque o governo Bolsonaro não quer manter o auxílio. Fez uma proposta de R$300, mais 2 parcelas apenas, como se a pandemia e a recuperação econômica pós-pandemia fosse acabar em 2 meses. E, paralelo a isso, né, o governo federal, na execução do auxílio, mostrou mais uma vez que é um governo que despreza os mais pobres, despreza as pessoas que mais precisam, né, montou um esquema que era só na Caixa Econômica. E o que nós temos visto e temos buscado apoiar são exatamente as iniciativas das comunidades, das entidades. Eu sei que o Padre Júlio está fazendo um trabalho enorme lá na paróquia também, envolvendo
as pessoas da área da assistência social, do SUAS, o pessoal da área da educação em vários lugares, os agentes comunitários de saúde, cobrando, inclusive, de prefeituras. Tem várias prefeituras que fizeram isso, por exemplo, prefeitos, eu sei de prefeituras de Araraquara, no interior de São Paulo, eu sei de Niterói, no Rio de Janeiro, por exemplo, que montaram uma verdadeira estrutura de apoio na prefeitura, né, em postos avançados da prefeitura, nos CRAS, no Sistema Único de Assistência Social, para exatamente ajudar as pessoas a preencher, acompanhar quem está recebendo ou não. Eu acho que esse envolvimento, tanto das comunidades, dos conselhos, né, dos conselhos municipais, quanto a pressão sobre as prefeituras, é fundamental para que o auxílio chegue nas pessoas. E nós estamos também fazendo uma cobrança aqui, o Congresso Nacional tem uma comissão de acompanhamento disso, que tem feito cobrança, porque nós temos percebido, inclusive, que pessoas que não precisavam receber o auxílio estão recebendo, e muita gente que precisava receber o auxílio estava na situação que tinha que receber o auxílio, até hoje não recebeu. Então, de ter um acompanhamento disso também por parte aqui do Ministério Público, do Congresso Nacional, cobrando essa postura do governo federal. E a luta que nós vamos ter que entrar agora já, a gente está querendo botar para votar, a gente precisa garantir a aprovação da manutenção, da prorrogação do auxílio até o final do momento crítico da pandemia. Nós estamos colocando pelo menos mais 12 meses. O Congresso criou as condições para o governo fazer isso, a gente criou o chamado orçamento de guerra. O governo não precisa mais ficar no congelamento dos investimentos da saúde e educação, pode investir mais do que estava estabelecido no congelamento, não precisa cumprir o chamado superávit, as metas da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, porque o mais importante agora é salvar as vidas das pessoas, e não é possível recuperar a economia sem salvar as vidas, né? Uma parte da recuperação econômica vai ser exatamente com o povo que mais precisa, tendo renda para se manter, né? Bebel, eu vou dar só uma saidinha aqui, porque está tendo sessão na Câmara, por isso que eu estou todo engravatado aqui. Tem que ir lá fazer uma defesa de recursos para a saúde, mas estou acompanhando aqui, tá bom? Bebel, agora nós temos várias perguntas. As do Padilha você pula, depois quando ele voltar, ele fala. Vamos conversar, então, com... Deixa eu ler uma coisa aqui para o Padre Júlio, né? É muito bom ouvir o Padre Júlio, solidariedade, palavra que Padre Júlio coloca em ação, né? Dó, paixão são sentimentos que existirão quando houver respeito pelo próximo, né? É bom quando você tem uma conversa que mexe um pouco o sentimento, né, doutor Hélio? A gente começa a ficar muito, muito distante de sentimento, né? Muita coisa não põe isso para fora. Parabéns ao doutor Hélio Baixa, não o conhecia, foi uma satisfação muito grande. É a mesma coisa. Bebel, hoje houve uma reintegração de posse com 900 famílias, com muitas crianças na Zona Leste, o que é lamentável. O STF suspendeu, nesse período de pandemia, reintegração de posse. Semana passada era para ser feita outra em Piracicaba, eu corri com os advogados e a gente segurou, não teve, mas eu vou ter que ver o pós-pandemia. Então, quer dizer, você só posterga. Não que eu quisesse, mas estou dizendo, não é porque segurou, não vai ter, nós vamos ter que correr, né? Enfim, e as perguntas agora, Fábio? Claumir pergunta, o Padre Júlio, como os professores podem ajudar essa transformação? A Fabi diz parabéns a todos, um ótimo debate, ela que é pré-candidata a vereadora em Ribeirão Pires. A Selma pergunta, qual a importância dos testes para os educadores? A Faustina pergunta, enriquecedor esse debate, visão de mundo oportuna. Aliás, é um comentário, né, para esse momento de pandemia. A Lúcia parabeniza todos. A Selma, é verdade que os professores são mais suscetíveis à Covid-19? A Faustina parabeniza Bebel pela escolha dos palestrantes. O Francisco pergunta, gostaria que os palestrantes comentassem a polarização provocada pelo governo Bolsonaro em relação ao isolamento
e ao tratamento da doença usando a pandemia. Uma para o Padre Júlio. Viu, Fábio? Pergunta, pode fazer. É um elogio ao Padre Júlio pela sua humildade. E o Almando fala para comentar sobre o auxílio emergencial, que infelizmente não chega a todos. Bem, quem quer falar? O Padre Júlio fala primeiro, Padre Júlio? Sim, porque logo também eu tenho que sair. Mas eu gostaria de ressaltar alguns pontos. Primeiro, que a solidariedade não é uma dimensão religiosa, é uma dimensão humana. Não é uma propriedade dos religiosos. A solidariedade é uma dimensão humana que deve estar presente em todos. Então, nós temos visto respostas de várias religiões, mas também respostas de grupos ateus, de pessoas que não têm religião. Então, nós não podemos acreditar que a solidariedade seja uma dimensão das religiões. As religiões, elas são instrumentos para humanizar a vida e humanizar as pessoas. A solidariedade é uma dimensão humana. Nós vivemos hoje uma estrutura antissolidária, quando é preciso dar auxílio emergencial para as pessoas que estão completamente desprovidas. E esse auxílio emergencial não chegou para mais de 10 milhões de pessoas que ainda aguardam uma análise. E nós estamos acompanhando na população de rua alguns que tiveram o auxílio emergencial aprovado, na primeira parcela e na segunda já ficou suspenso. E no início, e para quem não tem o CAD único, tinha que ter um smartphone para receber o código da Caixa Econômica Federal. Então, são coisas sórdidas, desumanas. Então, a grande questão que nós temos que ter presente, e isso na educação, na saúde, em todas as chamadas, entre aspas, políticas públicas, uma humanização. Como humanizar o relacionamento com os idosos, com os mais sofridos, com os mais esquecidos, com os que estão doentes, com os que estão desprovidos de qualquer proteção, com os grupos indígenas, com os grupos quilombolas, com os que estão nos acampamentos, com os refugiados, com os imigrantes, com toda essa população tão sofrida que nós convivemos todos os dias. Eu acredito que aí se diz como que os professores podem colaborar. Todos nós temos que colaborar humanizando a vida, humanizando os relacionamentos. Uma coisa que me chama muita atenção é que os moradores de rua, agora todos estão usando máscaras e todos, quando chegam de manhã lá na comunidade, são mais de 500 que passam por dia, todos têm que fazer higienização das mãos, têm que lavar as mãos de maneira correta, são orientados como devem lavar as mãos, tendo acesso à água potável. Quanta gente não tem acesso à água? Isso é uma questão séria, que deveria ser garantida. Nesses dias eu acompanhei alguns sindicatos, como o Sindicato dos Metalúrgicos, que estão colocando lavatórios nas ruas, construídos, não esses portáteis. Até peço que a POSP fizesse isso também, nós queremos ter um lá também na quadra dos bancários, que as paróquias, na paróquia onde estou, nós fizemos um lavatório onde as pessoas podem lavar as mãos, ter acesso a sabão, a água potável, a poder higienizar as suas mãos. Então, isso é uma questão que todos nós devemos fazer, que todas as escolas pudessem ter lavatórios adequados para que as pessoas possam se lavar. Como também nas escolas poderíamos ter orientação para que as pessoas tenham acesso ao auxílio emergencial, orientações de saúde, orientação de proteção social. Então, que a humanização da vida seja uma tarefa de todos nós, que todos nós possamos estar comprometidos em ver aonde a vida está desumana, quais são os indicadores de humanização da vida, que superem a solidão, que superem a tristeza, que superem a depressão, que superem o cansaço, que ajudem as pessoas a acreditar que não estão sozinhas. Como eu lembrei, o povo da rua está usando máscaras e nós distribuímos as máscaras e o primeiro aparece são os olhos. E como eu estou aprendendo a
alfabetizar a leitura do olhar, olhando os olhos dessas pessoas diariamente e vendo nos olhos deles a alegria, a tristeza, a revolta, o cansaço, o desânimo, o amor, o afeto, tudo aquilo que os olhos são capazes de comunicar. E o que se vê primeiro é o olhar. Não dá nem para fazer leitura labial. Nós agora temos que fazer leitura do olhar. E, lendo os olhos, perceber o que essas pessoas estão comunicando, pedindo, o que essas pessoas estão, de certa forma, até suplicando. Eu tenho visto os olhos desesperados, os olhos de quem dorme na calçada, de quem está com frio, de quem passou a noite sofrendo sozinho, sem ter o que comer. Então, essa é uma tarefa de todos nós. A solidariedade é uma dimensão humana, não religiosa. E porque senão nós iríamos excluir os ateus. Isso é muito importante, porque nós, às vezes, temos umas ideias meio malucas, achando que quem é ateu é desumano. Não é a verdade. O que nós estamos vendo no Brasil agora é que se usa da religião para dominar o povo, se usa da religião para desumanizar a vida. Deus acima de tudo é fascismo. Deus não está acima de nada. Deus está conosco, no meio de nós. É isso que nós respondemos sempre quando na celebração católica se diz: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Sabe por que está no meio, Gabriel? Porque a única figura geométrica que quem está no meio é equidistante de todos. Não há separação, não há hierarquia. Assim é o amor de Deus, é para todos. E aqueles que também não acreditam, aqueles que não têm fé, eles também são chamados e são os que manifestam muito a vida humanizada. E que a nossa tarefa de todos é a tarefa de lutar contra o fascismo. Nós não queremos um governo fascista, não queremos manifestações fascistas. Por mais que nos ameacem, que nos insultem, ou que nos cobrem, nós precisamos ter a humanização da vida, onde todos sejam irmãos. Então, a grande tarefa dos professores e de todos nós, sermos alfabetizados pelo olhar. Que lindo, que lindo. Padre Júlio, eu tenho, sim, boa vontade em contribuir com o lavatório, o senhor me indica o lugar, né? Nós vamos ajudar, isso a gente conversa depois, mas já fica o meu sinal. Não por fazer publicamente, eu procurei, quando começou a pandemia, a paróquia, falei, eu não sei se é Maria Tereza, e ela ficou de fazer um contato comigo, mas farei o contato, porque tenho interesse, sim, em ajudar. A PUESP, ela né, ela tem essa dimensão, o senhor diz, né, de ajudar. Nós, sim, vamos fazer a nossa parte também. Bem, doutor Hélio Bacha, é verdade que nós somos mais suscetíveis a ter Covid? Professores, imagino que sejam uma situação muito especial. Por quê? Porque lidam com os alunos jovens, especialmente os alunos infantis. Eles têm, primeiro, menos sintomas do Covid. Eles, quando estão doentes pelo novo coronavírus, eles têm menos sintomas. É mais difícil perceber que estejam doentes. Mas, em compensação, eles transmitem muito mais. Por que motivo? Porque eles têm mais tempo viremia e porque eles se congregam espontaneamente. Quem lida com adolescente, quem lida com criança, sabe que o isolamento é inteiramente artificial. As pessoas se ressentem do ambiente coletivo, especialmente na adolescência, especialmente no mundo infantil. A contingência de se distanciar é um dano psicológico e não é o normal dessas pessoas. E o professor vive no meio deles.
nesse sentido, como o isolamento social escolar é muito melhor, está muito melhor feito do que o resto da sociedade, isso não tem aparecido. É claro, por que médico, por que enfermeiros, por que farmacêuticos, por que fisioterapeutas são mais atingidos? Porque é uma atividade, são todas elas atividades essenciais na atenção e enfrentamento à pandemia. Então, o professor se beneficia dessa condição de isolamento bem feito. As escolas estão sem funcionar. Espero que estejam, pelo menos é o que está anunciado, e é isso que aparenta ser. A aparência é de ser bem feita. Então, os professores são potencialmente mais atingidos e são, nesse isolamento, não tanto atingidos, porque há essa condição especial. As escolas devem ser as últimas a retornar como atividade importante da sociedade à normalidade. Agora, como se fazer, é uma das perguntas que eu já vou adiantar, como se reduz as iniquidades, as desigualdades? Eu digo, infelizmente, não se reduz por decreto. Não se reduz as desigualdades sem luta, sem denúncia, sem medida. O Brasil é um país onde não se mede isso. Eu passei um tempo nos Estados Unidos, onde eu pude ver o que era isso. Olha, faz tempo, 71. Como é que se faz um Martin Luther King? Um Martin Luther King só existe porque existe Malcolm X. Malcolm X era um radical da luta negra, enfrentou, denunciou na época do Kennedy, acabou assassinado por motivo da forma como ele lutava. Era um radical, mas a forma de ser ouvido o povo negro nos Estados Unidos foi a forma radical de luta. Veja a diferença entre a morte de um George Floyd lá em Minneapolis e a morte de um João Paulo numa favela do Rio de Janeiro. A reação é extremamente desproporcional em termos de indignação, sendo que um foi morto ajoelhado, com um policial ajoelhado no seu pescoço, e o outro morreu 14 anos de idade com 72 balas. E a reação é capaz de a maior parte das pessoas já ter esquecido o que aconteceu aqui há 3 semanas. Nos Estados Unidos, isso não se deixa barato. Então, a forma de diminuir desigualdade é o enfrentamento e a denúncia. Se acomoda, parece que está todo mundo satisfeito. Seu som está desligado, Bebel. Padilha. Obrigada, doutor Arthur. Padilha. Já voltei aqui. A questão do Padilha, qual que é? Hã? Padilha, quanto tempo as pessoas ficam imunes depois que elas tiveram a Covid-19? Tá certo. Essa é uma pergunta que a gente ainda está aprendendo a responder sobre ela. Muita gente tem dúvida ainda de qual vai ser o tempo dessa imunidade. Por exemplo, a gente sabe como sarampo, rubéola, né? A gente pega uma vez, se você desenvolve anticorpo, e esse anticorpo vai durar a vida inteira. Você não pega mais sarampo, você não pega mais rubéola. A gente não tem dado suficiente para afirmar se uma pessoa pegou a Covid-19, se ela nunca mais vai pegar essa Covid-19. E mesmo por quanto tempo vai ser essa imunidade? Se vai ser por 3 anos, por 2 anos, né? O que eu converso, acompanho os estudos, dialogando muito com os meus colegas
não só infectologistas, mas imunologistas, conversando com o Dr. Calil, que o Baixa conhece bem, que atua no INCORE, que tem estudado muito sobre isso. Uma coisa que eu diria que quase com certeza absoluta é que você não deverá pegar a mesma Covid no mesmo ano. Ou seja, se você teve Covid esse ano, você fez lá seu exame, mostrou que você tem IgG positivo, a sorologia deu IgG positivo, mostra que você está lá marcado, você produziu anticorpo, que você muito provavelmente não vai se infectar mais uma vez esse ano. Até tem relatos na China, Japão, de descrição de casos de pessoas que se reinfectaram no mesmo período, no mesmo período da pandemia, nesse mesmo ano, mas certamente isso pode estar relacionado, mais pode esteja relacionado com alguma deficiência específica que a pessoa possa ter, alguma deficiência imunológica. Algumas situações ainda não tem muita clareza quando você tenta identificar lá o vírus que de fato tenha sido uma reinfecção, que não pode ser uma recidiva, ou que ficou por tempo mais prolongado positivo no exame. Então, por que essa é uma pergunta importante? Porque tem muita gente que defende, por exemplo, a Alemanha o ministro da Saúde da Alemanha chegou a apresentar isso como proposta, depois recuou. O Guedes, aqui no Brasil, continua falando isso, que ele chama de passaporte da imunidade, que seria o seguinte, a pessoa fez o exame, deu positivo, libera essa pessoa para trabalhar, libera as atividades de novo, porque essa pessoa não teria risco de pegar, né? Então, essa política do passaporte da imunidade, que até chegou a ser discutida na Alemanha, logo depois eles recuaram. Primeiro, porque você não tem certeza do que é o resultado do exame. Às vezes o exame está dando um falso positivo. Segundo, você não tem certeza ainda qual é o tempo de imunidade que essa pessoa permanece. Certamente, a gente trabalha já com essa visão de que dificilmente uma pessoa que se infectou uma vez esse ano, dificilmente ela pegaria de novo a Covid-19 nesse ano. A gente ainda não tem certeza para dizer se ela estaria protegida no ano que vem ou daqui a 2 anos, né? Os outros coronavírus, porque o coronavírus não é uma coisa que surgiu agora, né? O que surgiu é esse SARS-CoV-2, que é um dos tipos de coronavírus, que foi descoberto agora, mas o coronavírus é uma família que já tinha outros animais, e a gente já tem outros coronavírus que tinham dado resfriados, gripes, ou quadros graves, como foi em 2003 a SARS, ou a MERS em 2012. Esses outros coronavírus em humanos, a pessoa pega, não tem uma imunidade duradoura, prolongada. Vários estudos mostram isso. Então, é possível que esse Covid-19 também funcione como outros coronavírus em humanos, ou seja, a pessoa poderia estar protegida esse ano, mas a gente não tem segurança de que estaria protegida no ano que vem, ou por quanto tempo estaria protegido, diferente do sarampo e da rubéola. Por isso que é complexa essa pandemia, por isso que a gente tem dito, né, que enquanto a gente não tiver uma vacina garantida, com eficácia, a gente tem que se preparar para isso. O pessoal está chamando já do novo normal, né? De repensar a nossa vida, como vai funcionar a vida, as cidades, o serviço de saúde, a escola, para que, mais uma vez queria falar, para que os mais pobres, as pessoas que mais precisam, a maioria da população, não sejam, mais uma vez, os mais afetados nesse novo normal. Bem, eu acredito que, bom, nós todos estamos pulando de uma reunião para outra. Eu gostaria, eu acho que passar para as considerações finais, agradecer os internautas, agradecer também quem está na sala. Muita grana. Não, é muita grana, cara. Muita grana mesmo. O que aconteceu aí? Mas dizer para vocês que foi muito importante, né, essa conversa com o Padre Júlio, com o doutor Hélio Baixa, com você, Padilha. A gente vai se ver mais umas 2 vezes ainda essa semana. Você não vai essa, até a outra a gente se vê, né? A gente está se encontrando aí, estamos nos encontrões. Dizer que foi muito importante. Então, eu abro para as considerações finais e agradeço já a presença de todos e todas. Obrigado, Bebel.
Obrigado, Padre Júlio, deputado Padilha, meu colega. Foi um prazer e uma emoção estar aqui com vocês. Que nosso espírito de solidariedade, nosso espírito de ideal de um país melhor, nos una a todos. Muito obrigada, doutor Hélio, e que isso seja uma realidade, né? Pelo menos na utopia, mas utopia é a capacidade da gente vai tornando realidade, a gente vai criando novas utopias, é assim a vida. O Padre Júlio está por aí? Ele tinha que sair. Ele está por aí ainda? Vou passar para o Padilha, depois peço para o Rodrigo. Muito obrigado, viu, Bebel? A gente poder se encontrar mais uma vez. Acho que essa aliança educação e saúde é fundamental, né, para o Baixa falando muito bem, assim, enfrentar a desigualdade é uma luta permanente e se tem duas políticas que são fundamentais para reduzir a desigualdade, é o acesso à educação com qualidade, à saúde com qualidade, sendo visto como direito, não uma coisa que a pessoa tem que comprar para ter acesso. E eu quero terminar relembrando aqui os chineses, quando teve o pico da pandemia na Itália, que o mundo percebeu que o negócio não ia ficar escondido na China, os chineses foram chamados para socorrer os italianos com equipamentos, e eles enviaram milhões de máscaras para proteger os profissionais, e nas caixas das máscaras tem um provérbio chinês que diz: somos ondas do mesmo mar, folhas da mesma árvore, flores do mesmo jardim. Então, acho que a gente tem que estar sempre muito juntos, porque uma pandemia que é global, só existe a possibilidade de responder e superá-la com a resposta global. Né? E que a gente fortaleça nesse enfrentamento a educação com qualidade, a saúde com qualidade, a assistência social, a renda básica e cidadania para a grande maioria da população, Bebel. Então, foi um prazer estar contigo de novo. Um grande abraço ao meu amigo Hélio Baixa. Uma grande inspiração. Eu conheci o Baixa, viu, Bebel? Eu era estudante jovencinho da juventude do PT e o Baixa fazia parte da direção do PT e ele trabalhava com a Aldaísio Sposati no governo da Erundina. Você vai lembrar disso, né, Baixa? Eu conheci o Baixa nessa época. Eu era estudante de medicina, ele já era médico formado, tudo. Eu falei, que interessante aqui, ó, um médico aqui na direção do PT, tudo. Depois a gente veio se reencontrar quando eu decidi fazer infectologia e ele já estava no Emílio Ribas. Então, bom demais te ver, viu, Baixa? Bom demais, viu? Um grande abraço, Bebel. Bebel caiu. Fábio. Bebel caiu. Caiu. Bom, Padilha, nosso querido deputado, acho que ela vai voltar aqui. Padilha, nosso querido deputado, deixou aí as palavras de encerramento. Não sei se Padilha já saiu também, acho que ele já saiu, né? Padre Júlio, o Rodrigo já... Acho que o Rodrigo está aí, né? Já colocou que ele já... Mas o Padre Júlio ele tinha avisado que ele tinha uma outra reunião. Tá certo? Então, gente, foi um belíssimo... Aliás, foi uma belíssima noite, um belíssimo debate. Todo mundo deixou escrito aqui, parabenizando, né, a Bebel, os debatedores, foi muito bacana. Lamentavelmente não dá para fazer a leitura de todas, mas o espírito era o mesmo, né? Então vamos lá. Um abraço grande. Amanhã nós temos outra, porque é uma semana toda. Vamos participar de todas essas lives que vale a pena. Tem muito conteúdo para a gente dar uma resposta junto, né? De valorização, mas que comece pelo respeito à vida, que acho que a PUERJ acertou na sua primeira decisão quando nós
colocamos a vida em primeiro lugar e é o que tem dito todos e todas. Tá bom? Abraço, uma boa noite. Abraço a todos. Abraço a todos aí. Foi excelente mesmo a aula. Bom, nós ficamos por aqui, mas não se esqueça que amanhã tem mais. Eu espero vocês aqui às 5 da tarde. Amanhã será em defesa do direito à diversidade. Mulheres, negros, indígenas, LGBTs. Confira quais serão os nossos convidados. Muito obrigado pela companhia de hoje e fique agora com a música da Socorro Lira. É com você, Lira.